Aleluia. Estou muito feliz de trazer essa palavra. Uma palavra que fala aos nossos corações sobre o que verdadeiramente importa. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 7, verso 10. Nós vamos abrir em dois textos. Primeiro Isaías e depois Mateus. Primeiro Isaías, capítulo 7, verso 10. A minha versão é NVI. Disse ainda o Senhor a Acais. Verso 11. Peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Diga comigo, um sinal. Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Verso 14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Mateus capítulo 12, verso 38. Mateus capítulo 12, verso 38 diz o seguinte: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Verso 39, ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Diga comigo, um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora aqui está o que é maior que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Dá um glória a Deus bem alto no teu lugar. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nós acabamos de ler 2 textos maravilhosos que eu sou apaixonada. Primeiro no livro de Isaías, capítulo 7, logo depois de Isaías receber a confirmação e a convicção do seu chamado, através onde o Senhor trouxe uma revelação para Isaías, e Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E em Mateus capítulo 12, nós encontramos outra passagem referente, também tem uma certa correlação e ligação com o livro de Isaías capítulo 7, porque ambos os textos falam de um sinal. Ambos os textos falam de um sinal miraculoso. Primeiro o Senhor fala para Acais, Acais, me pede um sinal. E Acais não pediu um sinal, seja por falta de fé ou falta de temor a Deus. Mas no livro de Mateus capítulo 12 nós encontramos uma situação totalmente diferente. Nós já temos Jesus Cristo operando sinais, maravilhas, curando, expulsando os demônios, porque o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, estava com Deus, mas naquele exato momento, Jesus Cristo se fez carne e estava andando entre os homens, operando todas as maravilhas que ninguém nunca operou na face da terra. E lá estavam os fariseus diante de Jesus, pedindo um sinal miraculoso. E essa palavra tem como tema, o maior sinal é Jesus Cristo. Diga comigo, o maior sinal é Jesus Cristo. Nós encontramos hoje uma geração que está vagando de congresso em congresso, de conferência em conferência, buscando vídeos na internet, buscando os profetas dessa geração, os profetas desse tempo, profetas que revelam até mesmo
geração é uma geração insatisfeita, onde vive os cultos, onde vive os congressos, as conferências, mas sempre buscando um sinal da parte de Deus, porque parece que tudo que já foi feito, parece que toda a palavra do Senhor, parece que o sacrifício de Jesus Cristo não é suficiente. Alguém aqui já pediu um sinal para Deus? Não fica com vergonha, eu já pedi. Mas nós precisamos entender, aqui no livro de Mateus capítulo 12, os fariseus estavam diante de Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, que se fez carne, o nosso Deus Todo-Poderoso, que se fez carne e entregou a sua vida numa cruz do madeiro e sofreu todas as perseguições, sofreu todos os açoites, sofreu todas as lutas, as dores, humilhações e se sacrificou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E os fariseus estavam diante desse Jesus Cristo, nosso mestre, e estavam buscando uma manifestação, estavam buscando um sinal, uma evidência. Por isso que Jesus Cristo respondeu: geração má e adúltera pede um sinal. Sabe quem é essa geração má e adúltera que pede um sinal? É a geração que já ouviu a voz de Deus, mas está buscando um sinal para começar a obedecer aquilo que Deus já te falou, aquilo que Deus já te ordenou. Você está esperando o que para obedecer a palavra de Deus? Jesus Cristo já te entregou tudo o que você precisa. Essa geração adúltera, aqui Jesus Cristo estava falando da infidelidade, porque Jesus estava diante deles, mas eles estavam buscando outra coisa que não fosse Jesus. Eu quero te perguntar, e você não precisa responder: o que é que você veio buscar hoje aqui na igreja? O que é que você está buscando lá na tua casa? O que é que você tem buscado? Porque você já viu Deus, você já ouviu a Deus, você já tem Deus, mas você está buscando o quê, meu querido? Você está buscando o quê? Aqueles fariseus e aquela geração, aquelas pessoas já tinham recebido. Fala para onde está ao teu lado, diga: meu irmão, pare de buscar sinais e comece a viver o que Jesus já estabeleceu sobre a sua vida. Nós temos que começar a pegar aquilo que Jesus Cristo já nos entregou e começar a obedecer, e começar a crer, e começar a declarar, e começar a agradecer. A partir de hoje você vai parar de pedir, porque tem certas pessoas que a oração é só pedindo. Você já ouviu? Se não for você. Mas a oração, já da pessoa é só pedindo. Senhor, abençoa isso. Senhor, abençoa. Parece meu filho. A oração dele é só pedindo bênção. A oração do Joshua. Senhor, abençoa isso. Senhor, me dá uma porta de emprego. Senhor, aumenta meu salário. A maioria das bênçãos é financeira. Senhor, cura isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, tu tem que fazer isso, Senhor. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas é: para de pedir. Para de pedir. E começa a agradecer. Começa a agradecer. Começa a agradecer. Porque se você está aqui, meu querido, é porque o sopro do Espírito Santo está te dando mais uma oportunidade de você aí abrir a sua boca, de você aí respirar dando glória a Deus. Você só está vivo, você só está aqui nessa noite porque Jesus Cristo teve misericórdia da tua vida, porque Ele tem um projeto para cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família e através de ti. E você não precisa de mais nada. Você já tem tudo que você precisa. Você não precisa de bênção financeira. Você não precisa de porta aberta. Você não precisa de carro do ano. Você não precisa de casa nova. Você
tem gente que só vai entender isso quando Deus tirar tudo o que você tem. Porque quando você perder tudo o que você tem, você vai entender que Jesus Cristo é tudo o que você precisa. E não queira esperar por isso, não. Não queira esperar esse momento de você perder tudo que você tem, para você entender que Jesus é tudo que você precisa. Porque a partir de hoje você vai se levantar e você vai levantar as suas mãos e você vai agradecer a presença de Deus. Você vai agradecer o sacrifício de Jesus, porque em Jesus Cristo a tua alma é 100% satisfeita. Você não precisa mais de nada, porque você está plenamente satisfeito na presença de Deus. Você não precisa de sinal, você não precisa de prova, porque se fosse por isso, nós não viveríamos por fé. Porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, verso 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É viver sem pedir sinal. É viver não em função do sinal, não em função da resposta. Porque quem aprendeu a viver a presença de Jesus Cristo sem sinal é uma pessoa que entendeu o sacrifício de Jesus. É uma pessoa que vive por fé e não por vista. É uma pessoa que entendeu que você é a resposta ao sacrifício de Jesus na tua vida. Se Jesus já morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, eu preciso ser a resposta que o mundo precisa. Eu preciso ser a resposta a tudo aquilo que ele já entregou na minha vida, em nome de Jesus. Quem aqui crê nisso, dá um glória a Deus. Eles estavam diante de Jesus Cristo, mas mesmo assim, me dá um sinal miraculoso. Em Isaías capítulo 7, como nós lemos no começo, logo depois que Isaías recebeu a revelação do seu chamado, Isaías foi enviado ao rei Acais, e Acais era o rei de Judá, e Jerusalém estava sendo atacada por 2 reinos, e a Bíblia fala que Isaías capítulo 7, verso 2, olha só o que é que diz: o rei Acais ficou com tanto medo, ele e o seu povo ficaram com tanto medo daquele ataque, que eles tremiam como varas verdes. Eles estavam desesperados, de fato desesperados. Mas aí o Senhor nosso Deus deu uma palavra através do profeta Isaías e disse ao rei Acais: não temas. Deus falou: não temas, rei Acais, não temas, porque não vai haver destruição. E aí Deus é tão maravilhoso que ele falou: rei Acais, se você crê que é eu que estou falando, Acais, me pede um sinal. Deus estava falando: me pede um sinal, porque naquele momento era necessário um sinal. E Deus falou: peça um sinal miraculoso no verso 11, seja das maiores profundezas ou das mais elevadas alturas. Qualquer sinal que você quiser, seja o mais alto das alturas ou das maiores profundezas, o maior sinal que você quiser, eu vou te entregar para te provar que eu sou Deus e que quando eu falo eu cumpro, para te provar que eu sou Deus e que quando eu digo não temas, descansa na minha palavra. E Acais diz o seguinte: não pedirei um sinal, porque não quero provar o Senhor Deus. E aí Isaías falou: já que você está falando, olha só o que é que diz: já que você está falando que você não quer um sinal, o Senhor Deus,
Ele mesmo vai te entregar um sinal. Já que você não pede um sinal, não se preocupe, porque eu Deus, eu mesmo, Deus Todo-Poderoso, te darei um sinal. E muitas vezes nas nossas vidas a gente está aqui na presença de Deus e a nossa obrigação é agradecer ao Senhor, é não viver em função de sinal, é não viver em função de milagre, é receber aquilo que Jesus Cristo já entregou nas nossas vidas. Mas apesar de você não ficar vivendo em função de sinal, atrás de sinal, buscando sinais, o próprio Deus vai começar a entregar sinais na tua vida para provar que Ele é Deus e que está operando na tua casa, que está operando nos teus negócios, que está operando na tua vida, apesar de você não pedir. Mas Deus é contigo e Ele vai mostrar que Ele é Deus. Acais não pediu sinal, mas isso, olha só o que é que diz no livro de Isaías capítulo 7, verso 12. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. E no verso 14: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Você quer um sinal de que Deus está contigo? A virgem ficará grávida e lhe dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco. O sinal que Deus tem para a tua vida não é um sinal para provar que os teus problemas estão resolvidos, não é um sinal para acabar com as suas dívidas, não é um sinal de porta aberta, mas o sinal que Deus tem para a tua vida é que a mulher ficou grávida e ela deu à luz a um filho, e a virgem concebeu Emanuel. Jesus Cristo é o maior sinal. Porque o sinal, querida igreja, não é sobre o que Deus pode fazer. Diga apontado pelo lado, diga: meu irmão, sinal não é sobre o que Deus faz, mas é sobre quem Ele é. O maior sinal não é sobre o que o Deus pode fazer na tua vida, porque Deus pode curar. Alguém recebe em nome de Jesus? Deus pode prosperar. Alguém aí recebe em nome de Jesus? Deus pode multiplicar. Alguém recebe em nome de Jesus? Deus pode te levar em lugares que você nunca imaginou. Alguém recebe em nome de Jesus? Mas o maior sinal que Deus entregou para Acais não é sobre o que Ele pode fazer, mas é sobre quem Jesus Cristo é na tua vida. E Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o primeiro, o derradeiro, o início e o fim, o alfa, o ômega, aquele que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. O maior sinal é Jesus Cristo na tua vida, é Jesus Cristo nas nossas vidas. O maior sinal é sobre quem Jesus é. É por isso que Deus falou: e a virgem conceberá e será chamado Emanuel. Emanuel significa, o que é que significa Emanuel? Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus não respondeu com um milagre. Deus respondeu com Ele mesmo, com a presença dEle nas nossas vidas. O sinal que você precisa é Jesus Cristo. O sinal que nós precisamos é Jesus Cristo nas nossas vidas. Lucas capítulo 10, verso 24 diz o seguinte: porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Muitos profetas, muitos sábios desejaram ver e ouvir de Jesus Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de
alinhar as nossas intenções, de alinhar a nossa satisfação na presença de Deus. Porque o que o nosso coração, que a nossa alma precisa, o maior sinal é o sinal de Jesus Cristo em nós. Tudo que nós precisamos é que as pessoas vejam Jesus Cristo brilhar na tua vida. O mundo está aí buscando tudo, buscando fama, buscando seguidores, buscando autoridade, buscando dinheiro, mas esqueceram que o que está faltando na nossa humanidade é Jesus, é nós sermos parecidos com Jesus, porque cristão significa pequenos cristos, é você ter o mesmo coração como Jesus Cristo, coração humilde, servo, é você ser parecido com Jesus Cristo aqui na terra, é nós verdadeiramente condizermos com o ministério de Jesus, os evangelhos, é nós andarmos de acordo com a palavra de Deus. O que a nossa geração precisa é do sinal de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo fala, olha só o que é que ele diz no livro de Mateus, capítulo 12, verso 40. Verso 39. E ele respondeu: geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Verso 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Verso 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. O que foi que eles fizeram com a pregação de Jonas? Diga bem forte: se arrependeram. Se Nínive, que era uma cidade totalmente perdida, era impossível, praticamente aos olhos humanos, Nínive ser salva. Por isso que o profeta Jonas fugiu. Mas Jonas obedeceu depois de 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe. Aí representa e aponta a morte e ressurreição de Jesus Cristo, onde ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas se Nínive, que era uma geração, uma cidade totalmente perdida, Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, Nínive verdadeiramente foi salva. Dá um glória a Deus aí. Nínive se arrependeu e Nínive foi salva. Aqui Jesus está dizendo que no juízo a cidade de Nínive vai se levantar e vai condenar a nossa geração. Sabe por quê? Porque é uma geração que não se arrepende. E eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui aquele que é maior que Jonas. Dá um glória a Deus. Porque o sinal de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, gera em nós arrependimento. Se a cidade de Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas, está diante de nós aquele que é maior que Jonas, o nosso Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, precisa haver arrependimento. Diga para o irmão que está do teu lado, diga: meu irmão, o maior sinal gera arrependimento. A resposta do sinal de Jesus Cristo gera em nós arrependimento. Nós precisamos de uma vez por todas nos arrepender. Quem se arrepende não vive em emoção, não vive o momento, mas quem se arrepende verdadeiramente
tenha mudança de mente. Quem se arrepende muda de direção. Quem se arrepende tem mudança de vida. Quem entende o sinal de Jesus Cristo já não vive a mesma vida de pecado. Já não vive a mesma vida de mentira. Já não vive a mesma vida de engano. Quem verdadeiramente entende o sinal de Jesus Cristo, muda completamente a sua linguagem, muda completamente o seu modo de se comportar diante da roda de amigos. Quem verdadeiramente entende o sinal de Jonas, busca uma vida que agrade a presença de Deus. Quem verdadeiramente entende o sinal que é maior que o sinal de Jonas, não vive uma vida oculta na pornografia, porque verdadeiramente entendeu que o sinal maior é um sinal que gera o arrependimento. Nós precisamos nos arrependermos, e a história da tua casa, a tua história só vai ser transformada quando você verdadeiramente se arrepender. E quem se arrepende é a pessoa que confessa o pecado e não volta mais para a lama do pecado. Não adianta você estar aqui buscando sinais se você não entendeu que o maior sinal gera mudança de vida. O maior sinal gera transformação de vida. Se a tua vida não foi transformada ainda, é porque você não entendeu qual é o maior sinal. É porque você ainda não recebeu qual é o maior sinal. Porque tem muita gente que vê, que vem para a igreja, que ouve, mas continua ainda na mesma vida, continua ainda nos mesmos pecados, continua ainda na vida de mentira, de engano, e não vive a transformação que o Evangelho traz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Alguém aí quer viver o novo de Deus? Dá glória a Deus aí no teu lugar. Nínive ouviu a mensagem e mudou completamente, se arrependeu. E eles estão agora, ó, no céu. Estão lá. E você, meu amado? Você já se arrependeu pelos teus pecados de hoje? Você já se arrependeu? Todos os dias você precisa dobrar o teu joelho e entender que verdadeiramente nós precisamos nos arrependermos, que a nossa vida precisa ser uma vida de arrependimento. E hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus está gerando em nós um coração arrependido. Deus está quebrando toda resistência espiritual nas nossas vidas. Deus está quebrando toda a frieza do teu coração. Deus está quebrando todo o engano. Deus está tirando as escamas dos teus olhos, porque você vai ver qual é a podridão do pecado que você tem colocado os teus pés, e você vai se arrepender, e a tua vida vai ser em santidade. Você vai viver em santidade. Você vai viver na presença de Deus em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. O maior sinal é Jesus Cristo. Nós só precisamos de Jesus. E quem entende o maior sinal tem uma vida de arrependimento. E a última coisa, Marcos capítulo 16, verso 17. Olha só o que é que diz. Marcos 16, 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Diga comigo. Sinais. Diga comigo, os sinais seguem quem anda com Jesus e não quem corre atrás deles. Nós precisamos entender que os sinais, eles acompanharão quem anda na presença de Deus.
Quem anda na presença de Deus vai viver e experimentar o sobrenatural de Deus na vida. Não é você que vai andar atrás dos sinais, mas é os sinais que te acompanharão. Alguém recebe isso em nome de Jesus? Não é você que vai andar atrás de profetada. Não é você que vai andar atrás de cura, de milagre. Mas apesar de você não andar atrás disso, a cura vai te acompanhar, o milagre vai chegar sobre a tua vida, as bênçãos te acompanharão, te seguirão. Mas você só precisa entender a ordem dos fatores. Porque quem anda com Deus anda constante. Quem anda com Deus anda firme. Quem anda com Deus anda estável. Mas quem anda atrás de sinal, quem anda atrás de profetada, de milagre, é uma pessoa que vive dependente. Vive dependente emocionalmente, vive dependente estável, vive dependente disso. Nós precisamos entender as ordens dos fatores. A Bíblia fala que Estevão era um homem cheio de Deus. Em Atos capítulo 6, verso 8, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios. Como é que eu vou receber os sinais de Deus na minha vida? Quando eu for assim como Estevão, cheio da graça e do poder de Deus. Olha só, Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, realizava as grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Nós só precisamos ser homens e mulheres cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres que oram, que buscam a palavra de Deus, que se ajoelham, que clamam, que intercedem. Homens e mulheres verdadeiramente que vivem uma vida de santidade, que busca verdadeiramente a presença de Jesus, que entende que Jesus é tudo o que você precisa. Aí os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão alcançar a tua casa, a tua família, os teus negócios, os teus projetos, os teus sonhos. Os sinais de Deus vão te acompanhar. Em nome de Jesus. Porque o maior sinal já nos foi dado. O maior sinal já nos foi dado. O sangue já foi derramado. A presença de Deus, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, já foi liberado sobre as nossas vidas. Já pensou se aqui não tivesse som, se não tivesse telão de LED, se não tivesse holofote, se não tivesse jogo de luz, se não tivesse nada disso, nada disso. Você ia conseguir perceber a presença de Deus na tua vida? Você ia conseguir perceber o Espírito Santo agindo dentro de ti? Ou você depende de grande estrutura? Ou você depende de um grande telão de LED, de uma grande iluminação, de um fundo musical? Você depende disso? Porque hoje as pessoas dependem. Depende de estrutura, depende de um som bem potente, depende de tudo isso. Depende do artista, depende da música, depende do pregador. Ah, mas se for o pastor Deck, aí sim, aí ser pancada. Mas não depende de homens, não depende do que a gente está vendo, não depende do arrepio. Ah, me arrepiei todinha. Tem gente que se arrepia. Mas não depende disso. Não depende do sopro. Sabe o que depende? Depende do teu coração sensível ao maior sinal que é Jesus Cristo. Se não tiver nada disso, o que vai restar na tua vida? O vazio? O buraco aí? Ou tu vai ser cheio
cheio da presença, cheio de Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você reconhece que Jesus tem operado na tua vida? Você reconhece que Jesus Cristo tem operado na tua vida? Você tem reconhecido? Você tem reconhecido que se não fosse Jesus na tua vida, tu estava assim lá na lama. Você não estava aqui não. Era capaz de você nem estar vivo. Mas se você está aqui, não adore de qualquer jeito não. Não ore de qualquer jeito não. Não dependa do comando do pastor, não. Não dependa de nada disso. Apenas dê o seu melhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Clame ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse lugar, no seu lugar, em nome de Jesus. Só quem não depende de nada, só da presença de Jesus Cristo. Coloca a tua mão no teu coração. E você vai agora orar agradecendo ao Senhor. E você vai pedir perdão por todas as vezes que você buscou outra coisa. Geração má e adúltera. Peça perdão. Porque o teu coração foi mau e adúltero. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Geração má e adúltera. Vocês têm me pedido um sinal, mas não existe maior sinal. Está diante de ti o maior sinal do que o sinal de Jonas. Está diante de ti o maior sinal do que o sinal da rainha de Sabá, que foi buscar a sabedoria de Salomão. E aqui está diante de ti aquele que é maior do que a sabedoria de Salomão. Está aqui aquele que é o nome sobre todo nome. Está aquele diante de ti que se fez carne e que se sacrificou e que se entregou, mas que ao terceiro dia ressuscitou. O nosso Jesus Cristo, Ele está vivo. Ele está vivo e Ele está aqui adiante de ti. Por isso agora começa a pedir perdão, começa a clamar. Oh Deus, nos perdoa, papai. Nos perdoa, Jesus. Ah, Deus, porque